Olá pessoal, semana de 19 a 26 de outubro, atualidades, Diogo Silva, uma semana muito atípica, né pessoal? Estamos na semana que antecede a eleição no Brasil, o noticiário nacional está pautado por essas questões, denúncias, fake news, apoios, propostas, enfim. Algo que nós vamos tratar após o resultado, porque aí as provas costumam aí perguntar, né, pelo menos as provas mais recentes, logo após as eleições, o resultado do quadro eleitoral nacional, como é que o Brasil ficará nos próximos 4 anos. Eu já fiz até alguns apontamentos sobre as eleições do primeiro turno, né? Teremos eleições em 12 estados no segundo turno e sempre convoco você a olhar, e até cito onde, no Poder 360 tem uma radiografia completa aí dos estados, e aí muitas vezes o edital ele é restrito ao seu estado, né? E a gente grava aqui para o Brasil inteiro. Bom, então feito essa ressalva, vamos pincelar aquelas notícias que são as mais importantes da semana, porque o mundo não para, né? O mundo continua. E é uma semana quente. Deixa eu voltar aqui uma coisa. Espera aí só um minutinho. Toda vez que eu fico muito pequenininho, tem que requadrar. Esses são os endereços, né? Meus endereços a gente sempre pede para que você siga a gente no YouTube, no Instagram, o contato do WhatsApp para quem tem interesse em adquirir os livrinhos inéditos de atualidades, concursos aí, abrindo sei lá, nunca vi tanto concurso abrir de prefeitura, né? E passando as eleições, com certeza absoluta, muitos concursos serão abertos também, porque no período eleitoral não pode. E então é a hora dessa virada de ano aí de pegar firme. E aí nós temos lá os livrinhos com questões que comentam temas nacionais e internacionais. Eu tenho só de 2022 600 questões. Estou fazendo o último livro, devo terminar em dezembro, que é o livro 8 no total, mas seria o sétimo, não, o sexto de 2022, tá? Essas coisas são fundamentais aí para a gente conseguir trabalhar mais pela internet, oferecer mais produtos gratuitos, né? Sem muito merchan. Semana 16 a 22. Eu sempre começo por Brasil, né? E sempre digo a você o seguinte: olha, o texto é enorme, você faz um comentário rápido. Sim, dá o pause, lê a notícia. Para quem é assinante do maior canal, que tem 2.000 vídeos gratuitos lá, para você assistir no Vencendo Concursos, tem a assinatura Premium, aí o link aí na descrição. E uma coisa muito importante, as pessoas até desprezam um pouco isso, porque não sabem, mas o Brasil ele é um dos campeões do mundo em jogos eletrônicos. Não só na configuração de fazer esses jogos, mas também dos jogadores, né? E Câmara aprova marco dos jogos eletrônicos. Texto vai para o Senado, pode sofrer alterações. Mas é importante observar que está se discutindo isso, né? O texto propõe regulamentar a fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento de jogos eletrônicos e prestação de serviços de entretenimento vinculados aos jogos de fantasia. Eles estão fazendo uma distinção, né? Jogos, ele está no terceiro parágrafo, jogos eletrônicos é considerado pelo projeto um programa de computador que contém elementos gráficos e audiovisuais com fins lúdicos, em que o usuário controla a ação e interage com a interface. Já jogo de fantasia, vou sair daqui,
são jogos como as disputas ocorridas em ambiente virtual, a partir do desempenho de atletas em eventos esportivos e em outros fatores, né? Então, eles fazem essa distinção. Vamos aí, a proposta, né, aos desenvolvedores dos jogos eletrônicos está previsto na Lei de Informática. Assim que o Senado aprovar e for sancionado, eu volto aqui e coloco como é que está evoluindo isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para que toda e qualquer notícia ligada a jogos eletrônicos, em se tratando do Brasil, você deve estar atento, porque o país é assim, top, é expertise, né, nesse tipo de entretenimento. Bom, como eu falei, mas o TSE mudou as regras do jogo. O TSE aprova a resolução e depois o plenário do Supremo já deu garantia a essa resolução do TSE para dar mais agilidade ao combate das fake news. O que ele aprovou? O TSE poderá determinar que as URLs das fake news sejam retiradas do ar em até 2 horas. Às vésperas da votação, a retirada será em até 1 hora. Antes eles demoravam mais para tirar as fake news, precisavam julgar e tal. No caso das fake news replicadas, o presidente do tribunal poderá estender a decisão da remoção da mentira para todos os conteúdos. O TSE poderá suspender canais que publiquem fake news de forma reiterada. Será proibida a propaganda eleitoral paga na internet 48 horas antes do pleito, portanto até sexta-feira, e 24 horas depois, tá? Toda essa decisão foi tomada porque, como você está acompanhando, é uma enxurrada. E não é só no Brasil, né? Mas nessa polarização odienta que o país entrou, com extremos casos de violência, né, foi necessário que o TSE agilizasse aí essas decisões para que não desinformasse o eleitor, prejudicando este ou aquele candidato. Portanto, mudança nas regras do jogo. Gente, mercados e farmácias enfrentam desabastecimento após restrições de pouso em Fernando de Noronha. Tendo que optar por barcos, comerciantes enfrentam demora na chegada dos produtos. Restaurantes e pousadas relatam dificuldade de comprar frutas e outros alimentos. Além do que, muitas pessoas que tinham viagens marcadas tiveram seus voos cancelados e muita gente não conseguiu sair na ilha. Por quê? Porque a ANAC proibiu o pouso de aeronave turbojato. Só pode aviões menores, simples, duplo hélice, né, cabe menos pessoas saindo daqui, né, e que por conta das condições da pista, a pista estaria com asfalto danificado e isso criou um grande imbróglio para Fernando de Noronha, que é um dos destinos turísticos mais visitados e mais importantes do Brasil. E aí encarece tudo, porque por barco é mais caro, enfim. Muitas pessoas que planejaram viajar para lá não estão conseguindo viajar e essa decisão aí, que é uma decisão prudente, uma vez que, para inclusive pousar na ilha é bastante complicado para quem já leu sobre isso. Mas são as condições da pista, tá? Olha que notícia bonitinha para as mamães. STF define todas as decisões do STF, eu sempre trago nas aulas, repito, você que está assistindo a aula pela primeira vez, assista às aulas anteriores de atualidades, né? A gente faz um apanhado da semana, mas os editais tratam de assuntos semestrais, anuais, por isso que eu gravo vídeos de 30 a 40 minutos,
aí com 15 temas, mas é fundamental que você veja as aulas anteriores, não adianta assistir uma aula só, né? E como eu falei, dá o pause, lê o texto, assina o Vencendo Concursos, que é baratinho, e você tem acesso aos slides também. Então, a respeito dessa questão do STF, o que acontece na prática é o seguinte, muitas vezes, e esse número me assustou muito, no último parágrafo, 280 mil bebês nascem prematuros no Brasil por ano. E muitas vezes, quando o bebê nasce prematuro, ou há complicações no parto, a mãe fica algum tempo ali no hospital, e o bebê também. E o que o STF entendeu é o seguinte, a licença maternidade passa a contar a partir da alta, tanto do bebê, né, quanto da mãe. Decisão se restringe a casos de internação que excedam 2 semanas, tá? Então tem que exceder 2 semanas de internação aí, porque é garantido 120 dias de licença maternidade. Então, isto é uma grande conquista para as mães, porque muitas vezes contava a licença maternidade, ela ficava ali acompanhando o bebê e não podia nem tratar do bebê dentro do seu lar, porque ele está no hospital, porque nasce prematuro. Molhar o bico aqui para secar a boca, para hidratar a boquinha. E então eu chamo a atenção, as provas gostam das decisões do STF, tá? E eu sempre trago aqui, mesmo porque os editais exigem que você aborde temas sociais, e esse é um grande tema social. Eu não sou obituário, mas toda vez que a cultura perde alguém, eu gosto de trazer aqui. Luiz Galvão, não tão famoso como Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor, mas fundou um grupo chamado Novos Baianos, em 69, e é autor de várias músicas, Preta Pretinha, que você já ouviu em Albestetu, né? Um grande compositor, e os Novos Baianos revolucionaram a música popular brasileira, assim como a bossa nova, porque imagina um bando de jovens indo morar quase que numa comunidade alternativa para compor um tipo de música muito swingada, por assim dizer, mas ele estava internado e morreu aos 87 anos. Já perdemos Moraes Moreira também, né? Deste grande grupo que revolucionou. A música sempre tem estilos, e esses estilos revolucionam quando nascem com um novo estilo, um novo modo de apresentar essa arte que é tão amada por todos nós, que é a nossa MPB. Uma perda para a cultura brasileira. Luiz Galvão, fundador dos Novos Baianos. Bom, aqui você vai falar, bom, Diogo, essa é uma notícia que você foi pegar aí, não tem muita importância. Veja, inauguraram na Avenida Paulista, perto da CNN, ali perto do MASP, um memorial em homenagem à morte de quase 700 mil pessoas que morreram por Covid no Brasil. Deve até ser maior o número, né? Mas eu quero chamar a atenção, porque faz tempo que eu não falo de Covid, né? E aqui embaixo está o último dado sobre essas Covids, os casos no Brasil. Dados das Secretarias Estaduais de Saúde, coletados via consórcio, apontam uma média móvel de 69 mortes nos últimos 7 dias, menos 5%. Ainda temos 34 milhões 830 mil casos. Óbvio que a gente sabe que esse número deve ser bem maior. Mas ainda morrem 69 pessoas, 70 pessoas por dia no Brasil de Covid. Aliás, eu li um dado hoje, eu não gosto de colocá-lo aqui porque isso muda muito,
mas o Brasil já é o país fora da África que tem o maior número de casos por morte de varíola de macacos, tá? É o 8º caso já de morte aí. Geralmente são com pessoas complicadas. Diogo, mas por que voltar a falar de Covid? Calma que você já vai entender nos próximos slides aí. Bom, tem notícia de Brasil sim, não é só eleição não. Brasil ultrapassa a Rússia e se torna país com o 3º maior número de mulheres presas. O número de encarceradas ultrapassou 42 mil, estão atrás dos Estados Unidos com 211 e a China, natural, que tem uma população muito maior do que a nossa, com 145 mil pessoas. O Brasil tem uma população de gente encarcerada de quase 1 milhão de pessoas, né? O que é, aí, em muitos desses casos, são os aviõezinhos que, enfim, são pegos com um pequeno consumo de droga. Aqui é legal eu sair para que você depois leia com muito cuidado. Estou com a voz rouca que eu dei muito ontem, eu dei aula pra caramba, né? Gravei bastante, graças a Deus. E aí é um dado do tal racismo estrutural, está lá no 3º parágrafo. Do total deste ano, 62% são mulheres negras, de acordo com o Ministério da Justiça. Como já mulheres negras pobres não representassem, né, aquele contingente da sociedade que mais sofre preconceito, que menos tem salário, também é a população encarcerada. E aí é que todos os antropólogos repetem que o nosso racismo estrutural está instituído na sociedade. No ranking dos países que mais encarceram, o Brasil lidera na América do Sul. Bom, esses dados também revelam o que, Diogo? Como é que eu enquadro uma notícia dessa? Enquadra num aspecto de sociais. Quando eles falam de aspectos econômicos, eu já abordei aqui em outros vídeos, por isso tem que estar acompanhando sempre todos os vídeos. Vai vendo aí 2, 3 por final de semana, que eu acho que você mata. É só entrar no canal do Vencendo Concursos, vídeos, né? Ou me seguir no meu YouTube também, porque lá apertar o sininho para ser notificado, e você vai descendo os vídeos e aperta em vídeos e vai descendo, que vai aparecendo os vídeos já gravados conforme as datas. Eu gravo toda quarta-feira e sobe na quinta, tá? Então eu faço o levantamento de quarta a quarta. Epa, pulei um slide. Gente, passamos para as notícias internacionais. Primeira-ministra do Reino Unido renuncia após 45 dias. Liz Truss, que substituiu Boris Johnson por conta daquela polêmica das festinhas dele, né? É a 3ª líder consecutiva a deixar o poder antes da hora, porque a eleição é para ser feita em 2025. Já foi escolhido, já vou falar de quem é o novo primeiro-ministro da Inglaterra. Mas a Inglaterra está passando uma turbulência, não só pela tragédia da morte da Rainha Elizabeth, ter um rei que não é tão popular. O aumento da energia na Inglaterra é da ordem de 240%, em virtude, sim, da crise da Ucrânia, do corte de gás. O inverno está chegando. A inflação bateu 2 dígitos. E a Liz Truss caiu por quê, Diogo? Bom, caiu porque ela veio com uma proposta econômica de diminuir os impostos dos mais ricos. Ora, todo o Estado, ele capta dinheiro no sistema financeiro. O sistema financeiro falou, bom, se o Estado vai diminuir os impostos dos mais ricos, o Estado vai ficar com menos dinheiro. E o Estado ficando com menos dinheiro, ele pode não me pagar. E o sistema financeiro britânico, que é muito forte, ele é uma referência na Europa, pressionou o Partido Conservador ao ponto dela ser a primeira-ministra, e aí nós estamos falando de 600 anos, né? Mais de 600 anos, que menos tempo ficou no poder.
renunciou Liz Truss aí. Mas eu já apresento quem é o novo primeiro-ministro. Gente, o Líbano vive aí um caos, né? Desde a explosão que nós tivemos lá em Beirute, eles não conseguem eleger um presidente pela terceira vez seguida e vivem um colapso aí financeiro. O Líbano é um país muito complicado. Ele tem 3 religiões, né, 3 ramificações. E aí eles colocam o presidente da Câmara, eles entregam para os católicos, o presidente é sunita e o primeiro-ministro é xiita, então eles dividem o poder entre aí as religiões. O país que tem muita ligação com o Brasil é uma das maiores colônias aí libanesas fora de lá, olha lá, o colapso financeiro afundou a moeda em mais de 90% e espalhou a pobreza, paralisou o sistema financeiro e, enfim, o país vive aí, desde que ele teve uma guerra civil, nos anos 80 e 90, né, até 90, ele nunca entrou numa crise tão grande, né? E aí agora o país está com vácuo de poder. Vácuo de poder significa crise institucional. O crise institucional significa quem é que manda, né? Agora você imagina o desespero dessa população libanesa aí diante desse problema de não conseguir eleger, e o mandato termina dia 31 de outubro. E eles não conseguem escolher alguém para o local, para o lugar aí do presidente. Preocupante. Sobretudo para a colônia aí libanesa no Brasil. Olha a Espanha. Eu falei, o mundo não parou porque está tendo eleição no Brasil. Muita notícia importante. Muita notícia que vira livrinho vira a questão do livrinho 8, né? Eu transformo esse texto depois, como é que isso pode virar uma pergunta de prova. Lei da Memória Democrática avança na Espanha, já entrou em vigor. Ela foi publicada na quarta e passou a valer na quinta da semana passada. O que essa lei faz, né? Investiga os crimes de Franco, que governou desde os anos 30 até os anos 70, né? E quer exatamente promover o reconhecimento das vítimas, transformar os Vales dos Caídos num cemitério civil, né? Essas são algumas das principais medidas da Lei de Memória Democrática. A lei declara ilegal o regime franquista, que era inspirado no nazismo, anula a sentença de todos os seus tribunais e legaliza a Fundação Francisco Franco e outras organizações que enaltecem o ditador. Façam apologia ao franquismo, porque o franquismo é a versão nazista que governou, como eu falei, dos anos 30 aos anos 70, a Espanha, tomando todas aquelas medidas de perseguição aí aos seus oponentes e democratas, tá? E, inclusive, em Espanha há mais de 5.000 ruas franquistas. Existe um arco da vitória que celebra a vitória de Franco, Hitler e Mussolini. Eles querem acabar com essa memória negativa que a Espanha tem de um regime nazi-fascista que governou por décadas, e aí o ideal é tentar minimizar a memória dessas pessoas que foram vitimadas por esse regime de exceção. Esta é bem uma questão de prova, hein? Bem uma questão que os cursos gostam. Steve Bannon, ex-estrategista, é condenado a 4 meses de prisão por não colaborar na investigação sobre a invasão ao Capitólio.
A decisão também prevê o pagamento de R$34 mil em multa. Gente, esse Steve Bannon é um cara perigosíssimo. Ele é o mentor intelectual do Trump e de todos esses ataques à democracia, construção de fake news, né? Ele tem ligações com pessoas no Brasil. Ele é o mentor dessa extrema-direita que tem avançado, por exemplo, na Itália, né? E esse cara, inclusive, roubou dinheiro, porque ele montou uma ONG, olha que loucura, para arrecadar dinheiro para construir um muro separando os Estados Unidos do México. E ele desviou esse dinheiro. Esse cara foi consultado por alguns políticos brasileiros, sim, em como agir usando a internet, porque ele é um produtor de Hollywood e o cara tem as manhas, né? De como manipular informação aí. E teria estimulado aí o Trump, eu já contei na outra aula, né, quais são as investigações que o Trump vem sofrendo. E esse cara pode recorrer, óbvio, mas ele está para ser julgado, como eu falei, por esse outro crime aí que cometeu desviando o dinheiro da ONG que ele mesmo criou. Como eu falei, é um gênio do mal que foi para o Chilindró. Gente, essa semana, de domingo retrasado, domingo passado, o Congresso do Partido Comunista se reuniu para escolher Xi Jinping no seu terceiro mandato, né? No sábado, aconteceu uma coisa muito inesperada. O ex-presidente Hu Jintao, e aí eu não consigo, porque a gente... Ah lá, deixa até em negrito. O vídeo do incidente altamente incomum, dada a meticulosa gestão do palco da maioria desses eventos, foi amplamente compartilhado nas redes sociais, mas não pode ser encontrado nas plataformas de mídia social fortemente censuradas na China. É um caso muito estranho, porque o Partido Comunista Chinês, né, muito unificado, simplesmente tirar e ele relutou em sair. Agora, quais os motivos? Muito possivelmente ele está em desacordo com o Xi Jinping e na hora ele até fala no ouvido do Xi Jinping, mas isso ventilou, falou, pô, expulsaram o cara, né? Um ex-presidente. Bom, fofoquinha da política. Mas, de repente, como é que pode aparecer? No Congresso do Partido Comunista Chinês houve uma pequena confusão política. O que ocorreu nesse episódio? É uma pergunta que pode aparecer aí em prova. Manchetes. Agora eu estou inaugurando esse estilo porque eu acho que tem algumas coisas que eu posso ganhar tempo aqui falando mais rapidamente. Como eu já havia dito, Giorgia Meloni é empossada primeira-ministra da Itália. Ela disse que não gosta do fascismo, né? Mas por isso eu falo, quer entender melhor isso, tem vídeos gravados sobre a eleição dela lá na Itália, que também passa por dramas econômicos terríveis. Lembra que eu falei que eu ia voltar a falar de Covid? Olha o dado que eu recolhi essa semana. Casos das variantes BQ1 e BQ11 da Covid dobram nos Estados Unidos. Representam agora 16,6% das infecções, quase o dobro do registrado da semana anterior. Também vi que os casos de Covid estão aumentando assustadoramente na Europa. Acho que foi 1,5 milhão de casos numa semana. Essa é uma variante da Ômicron. E o que eles alegam para isso? Isso, no mundo globalizado, pode chegar ao Brasil, sem dúvida. As pessoas estão negligenciando a dose de reforço
e a Europa se aproxima do inverno. Milhares protestam na Alemanha. Então, não é só pensar naquele memorial, mas é não esquecer que com a chegada do inverno, os casos de Covid estão aumentando, tanto nos Estados Unidos como aí na Europa. E, enfim, fica aqui o nosso convite eterno para que tome as suas doses de vacina, de reforço. Pelo amor de Deus, não vamos voltar a sofrer o que já sofremos. Saindo daqui, milhares protestam na Alemanha exigindo solidariedade em ajuda energética. A Europa sofre com crise energética devido ao conflito. A Rússia cortou o gás, a Nord Stream, né, que até teve um vazamento, no sábado, para distribuição de fundos governamentais para lidar com o aumento de preços de energia e custo de vida. Como eu falei, não é só na Inglaterra. O custo de vida está aumentando fortemente em toda a Europa, porque o gás fica mais caro e eles dependem do gás. Bom, essa notícia eu nem queria comentar, mas é da mídia. Roberto Jefferson resiste à ordem da prisão do STF e atira contra policiais federais. 2 agentes ficaram feridos, né? E tudo isso aconteceu porque ele havia desrespeitado uma ordem do Supremo Tribunal Federal, que ele não poderia se reunir politicamente com pessoas, nem tampouco gravar nenhuma mensagem nas redes sociais. E ele gravou uma mensagem ofendendo, que eu não posso nem falar aqui, a ministra Carmen Lúcia. A Polícia Federal, como ele desrespeitou, foi prendê-lo e ele recebeu a bala. Um episódio, não dá nem para a gente comentar, grotesco, né? Aliás, até o partido dele, o PTB, se juntou hoje ao Patriota e colocaram de fora. Bom, foi feita uma longa negociação, até aquele padre Kelman lá entrou na negociação e ele já está em Bangu porque ele não tem foro privilegiado. O cara endoidou. Essa, para mim, é a única explicação para uma atitude como essa aí às vésperas da eleição. A última notícia, infelizmente, a holandesa Philips anuncia prejuízo bilionário e corta 4 mil postos de trabalho. Ela tem quase 80 mil funcionários. A gente tem assistido aí empresas saindo de países, indústrias sofrendo com essa crise energética e a Philips não ficou para trás. Ela é holandesa, tá? Bom, e aqui eu vou pedir depois para que você leia com calma, né? Ele foi confirmado no domingo, Xi Jinping, por 3º mandato. Eu já havia dito que isto era previsto. Ele é o líder chinês mais poderoso desde Mao Tse-tung, aquele que fez a Revolução Chinesa. O Congresso do Partido Comunista, que é o único partido da China, tem mais, é o maior parlamento do mundo, tem 2.000 e tantos deputados. Ele, abaixo, tem o chamado Politburo, que é uma espécie de gabinete de ministros. Ele fez várias alterações, como o texto está dizendo aí, né? Tem os nomes, você não vai precisar guardar, mas ali era o critério de idade, mas o critério de idade não vale para ele, tá? Chama Politburo, fica logo abaixo do líder do partido. Ser secretário-geral do partido equivale a ser presidente da República na China. O que eu quero te mostrar é o próximo slide. Ele fez algumas alterações na Constituição, tá? E é isso que é importante. Regras definem o líder do partido como autoridade central do país e suas ideias como norteadoras do desenvolvimento da China. Eu gravei na semana passada que, inclusive, né, no Ministério da Educação da China, a doutrina de Xi Jinping faz com que os alunos tenham que estudar. Reconhecimento do partido como a força de liderança política suprema, oposição aos separatistas que buscam a independência de Taiwan, um foco de tensão que também já foi relatado em aulas anteriores,
e exigência de lealdade política nas Forças Armadas, porque era onde havia sempre um grau de traição dentro da China, né? Então o Xi Jinping endureceu, mas fez vários pronunciamentos ao longo dessa semana de que tudo leva a crer que o próximo passo é ocupar Taiwan. Vamos ver como é que isso fica num contexto mais mundial, dado que Taiwan é forte aliado dos Estados Unidos. Odeio fazer previsões, a Atualidades não pode trabalhar com isso, toma muito cuidado, né? Eu vejo alguns professores dizer, pode acontecer, vai acontecer. Não, e é por isso que eu, quando faço os meus livrinhos e quando eu coloco a minha aula, é aquilo que está aqui e de fato aconteceu. Por quê? Simples assim, uma suposição, numa prova de atualidades, a gente entra com recurso e anula, porque não é um fato concreto, tá? Então, ele sinalizou que tem interesses em Taiwan, que é a ilha capitalista que não aceitou a Revolução Chinesa e que é a maior produtora de chips aí do mundo. Aí, falei que eu ia falar dele, já temos o novo primeiro-ministro, Rishi Sunak. Ele era ex-ministro das Finanças do Boris Johnson, né? Ele havia pedido demissão porque, enfim, hoje ele já foi empossado pelo rei Charles III, porque ele participou das festinhas lá do Boris Johnson. Ele é o primeiro ministro da história aí do Reino Unido, e aí ele não é só primeiro-ministro da Inglaterra, é do país de Gales, é da Escócia, é da Irlanda do Norte e da Inglaterra. Ele é bilionário, ele inclusive é mais rico que o rei Charles, mas tem origem indiana, até foi comemorado na Índia que um não branco assumisse pela primeira vez esse cargo. Mas é um homem riquíssimo, a fortuna dele é de 4 bilhões de dólares, um negócio assustador, né? E tudo que fez um discurso aí foi aplaudido pelo parlamento. Vamos ver como é que ele vai agir para tirar a Inglaterra desse buraco econômico que ela se encontra. É cedo demais, qualquer providência que ele tomar, né, a gente traz aqui, olha, e é jovem, né, 42 anos. E vai governar até 2025, quando tem eleições gerais. Se não renunciar também, né? Bom, chegamos aí, deixa eu só ver uma coisa. Não, aqui. Para quem não conhece, esses são os livrinhos, o azul e o salmão de 2021. O preto eu não quero fazer mais isso, eu vou fazer... O preto eu comecei a fazer em dezembro e terminei no comecinho de fevereiro. E aí fica meio nessa transição anual, como os editais eles são anualmente, né, eles fecham a questão do... Assim, todo ano de 2022, então esse livro ele pega a transição. Temos aí de fevereiro a março, fevereiro até março, mais ou menos, o livro 4, março a maio, o livro rosa, maio a julho, o livro com temas, né, assuntos, assim como eu seleciono por semana, eu vou selecionando os temas até formar 100 questões. E o último que, né, eu acho que para quem está com concurso na eminência, conversei com várias pessoas, pelo menos, professor, oficial de promotoria de São Paulo, está para sair esse grande concurso, o 5, o 6, o 7, a pessoa tem que estar com ele na mão, né? E aí se a pessoa, sempre faço essa promoção, se a pessoa compra mais de 3, eu dou um desconto. Eu quero só dizer que isso me dá um trabalho absurdo, absurdo. Tanto que, por conta das eleições, eu estou demorando muito para fazer o livro 8, porque é muito notícia só de eleição, e é falação. E eu não tenho tantos casos assim. Vou terminar em dezembro, né?
E por estar esse trabalho, eu tenho que me remunerar porque eu deixo de fazer outras coisas, né? E, enfim, é R$25 cada um, é só entrar em contato pelos meus endereços, manda o WhatsApp para mim, ou então tá no Hotmart já, os livrinhos. Lá no Hotmart tem as tarifas um pouco mais caras, e eu mando, a pessoa manda um Pix, eu mando imediatamente os livrinhos para ela. Tá? Esses são os nossos endereços aí para você eventualmente quiser conhecer melhor, a pessoa querer entender melhor como é que funcionam os livrinhos e tal. Eu posso até mandar um de 2021 para você dar uma olhada. Né? É óbvio que eles foram melhorando conforme eu evoluí aí na formatação, né? Fui pegando a manha e agora não paro mais. Manda o WhatsApp para mim. Né? Esses são os endereços do Vencendo Concursos. Se você está vendo o vídeo pela primeira vez, ou se você já é um conhecedor do Vencendo Concursos, entra lá diariamente, porque tem sempre coisa nova aí, antenada com tudo que está acontecendo no Brasil de concurso público. São 2.000 vídeos com professores de altíssima qualidade. Tem tudo aqui, os links na descrição. Batendo os meus 42 minutos, mais ou menos em média, né? Passamos pelas principais notícias dessa semana, de 19 a 26. Sempre a dica, dá o pause, lê a notícia, né? E vê o comentário. Essa seleção que eu faço de notícias não é não são as únicas notícias importantes que estão ocorrendo, mas é aquilo que a gente tem por experiência e conhecimento, o que mais as provas caem. E sempre esse convite, por favor, sim, para o seu bem, não é porque para mim não, assista às aulas anteriores. Isso não vai mudar em nada, não vou ganhar mais nada com isso, porque não tem nada a ver com a visualização de meu canal ou nada disso. É para que você não fique achando, olha, professor, você não tratou daquele tema. Está lá atrás na aula que eu gravei em setembro, em agosto, né? E o tempo dos concursos públicos é o tempo ou de 6 meses ou de 1 ano, sempre com temas divididos, metade de questões nacionais e metade de questões internacionais. Essa bom, semana que vem acho que já é outubro, já, né? Então, se Deus quiser, estamos aqui semana que vem para te trazer as notícias de 26 até, sei lá que dia vai ser, 3 de novembro, eu acho, tá? Boa semana, muito obrigado, divulgue o nosso trabalho, por favor, mostre para os seus colegas, né? Entre em contato se tiver alguma dúvida, não tenha vergonha, eu adoro atender alunos aí, e se tiver alguma dúvida sobre os livrinhos, é só me chamar. Forte abraço, tchau, tchau, boa semana, hein, pessoal, fica com Deus.